Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus de sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam o quê? A face do Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas, Ele não perde uma. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, aleluias. Diga assim, o Rei da Glória quer estar aqui. O Rei da Glória quer reinar nesse lugar. Que o meu coração enxergue o Rei da Glória e se abra durante esse culto, para que Ele possa vencer todas as batalhas, porque Ele é poderoso, e que Ele possa reinar na minha vida, no nome de Jesus. Abre, Senhor, nosso entendimento à Tua palavra, continua nos dando esses momentos de reverência a Ti. Essa reverência não é para o pastor, Pai, essa reverência é para o Rei da Glória. Estamos entendendo cada vez mais o valor de darmos honra àquele que merece toda a honra e toda a glória. E esse culto é para Ti, Senhor. Esse culto é para que Tu possas sorrir, entrar no templo e reinar nesse templo. Entrar nos nossos corações e reinar nos nossos corações. Que as barreiras que o inimigo tenta colocar sejam agora removidas, que caiam por terra, no nome de Jesus. Que toda ave de rapina que quer nos distrair, que quer tirar a nossa atenção e o nosso foco do Rei dos Reis, que seja repreendida e saia agora, em nome de Jesus, porque essa é a comunhão dos santos, essa é a Assembleia dos Santos, que se reúne para louvar e adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E essa é a Tua palavra, que é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho, que é alimento para a nossa alma. Vem reinar essa manhã, Pai, com glória em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Estamos tentando aprender sobre liberar o poder de Deus nas nossas vidas. Sabemos que o poder dele é muito maior do que tem sido liberado nas nossas igrejas. E sabemos também que o lugar de Deus é habitar no meio do seu povo, habitar nos louvores do seu povo, no meio do seu povo. E Ele quer habitar não de qualquer maneira, Ele quer habitar reinando, Ele quer habitar impondo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele quer reinar quebrando as barreiras, quebrando as cadeias, quebrando toda ação maligna nas nossas vidas. Ele quer reinar para nos restaurar, Ele quer reinar para abençoar nossas vidas, Ele quer reinar para que cada um de nós seja instrumento vivo do seu amor e do seu poder, onde quer que a gente esteja. E vimos, semana passada, que um dos ingredientes necessários para que o rei possa permanecer no lugar e reinar é o temor a Deus, é o temor ao rei. Vimos que nenhum rei fica aonde não é honrado, ele não permanece onde não é honrado. E em 5, 10 minutos, para que, sei que muitos líderes não estavam, vou fazer alguma coisinha bem rápida. Nós aprendemos em primeiro lugar o que é o temor. Vimos que temor não é ter medo de Deus, porque temor no dicionário é medo e respeito. Não é ter medo de Deus, é ter medo de se afastar de Deus, é ter medo de andar longe dos caminhos de Deus, e é ter também reverência, não se aproximar dele de qualquer maneira.
O temor inclui reverência a Deus, o reconhecimento de quem Ele é, da glória dEle. Por isso, nós chamamos Isaías 33, 6b, não precisa abrir, diz que o temor será o teu tesouro. Há um tesouro para aquele que teme a Deus, um tesouro de promessas, um tesouro que Deus quer nos dar, mas é necessário esse temor. Alguns deles eu li semana passada, li muitos. Um dos salmos fala que bem-aventurado é aquele que teme a Deus. O outro diz, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Outro fala de prosperidade de alma daqueles que temem. E um que eu gosto muito que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o... Ou seja, Deus só vai permitir que você chegue a um nível de intimidade, de amizade com Ele, se você o temer. Muitos de nós têm a visão de que Deus é amiguinho, porque aprendemos que Ele é o Deus da graça, e pervertemos um pouco a graça de Deus, e queremos, tudo é amor, tudo vale. Não é bem assim, não. Poucas são as pessoas que Deus chamou de amigo, na Bíblia, e eles todos tinham temor a Deus. Para eu cada vez mais caminhar na direção de Deus, vai haver um momento que eu preciso me render à glória dEle, que eu preciso me curvar e me prostrar diante dEle, para que eu consiga continuar penetrando, para que eu consiga continuar ouvindo. Ele começa a se revelar aos seus amigos, ele começa a revelar da sua intimidade, da sua vontade, do seu poder, da sua glória, do seu amor, para aqueles que se achegam a Ele. Tiago 4 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Deus está sedento dessa comunhão. Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para adorar em espírito e em verdade tem que ter temor. Temos temor, ainda estamos semana passada. Temor, então, você já sabe mais ou menos o que é. Já sabe que é um tesouro. E na igreja de Atos, você vê uma igreja quando tem temor, o que acontece? Atos 2,43 diz, naquela igreja havia temor. Bom você, muita gente não veio, rapidamente. Vamos lá, Atos 2,43, eu vou ler também o Atos 9, que nos dão duas características lindas de uma igreja que tem temor. Quem quer ver essa igreja crescendo? Quem quer crescer espiritualmente? Quem quer? Diz para o seu irmão, precisa ter temor, amado. Diz assim, Atos 2,43. Podemos ler? Em cada alma havia o quê? Havia temor. E qual é então a consequência? E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos... Pastor, só basta temor? É claro que não. Se você leu 42, tem um monte de coisa que você precisa também. Eu estou dizendo que o temor é um dos ingredientes básicos, não o único. Atos 9, então havia sinais. Quem quer uma igreja cheia de sinais? Pense no temor. Quem quer uma igreja crescendo? Veja como é que a igreja de Atos crescia. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, e leia agora, e caminhando como? No temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Isso é muito importante, esse equilíbrio. A igreja, para crescer, ela precisa ter essas duas faces de Deus, equilibradas. O Deus rei, que a gente acabou de louvar aqui, muito bonito o louvor, o rei, mas ele é o rei da graça também. De um lado o temor, de outro lado o amor. O amor equilibra o temor e o temor equilibra o amor. Como assim, pastor? Porque o temor entende que nós não podemos fazer todas as coisas e dizer que Deus é amor. O amor entende que Deus corrige a quem ama. Esses dois caminhos juntos, diz a igreja crescia caminhando no temor do Senhor
e no conforto do Espírito. Porque para caminhar no temor, irmão, para caminhar no temor, meus irmãos, temor é ter medo de andar fora dos caminhos do Senhor. E quando vem uma exigência na tua vida, você tem duas opções. Uma mais cara para você, mais desconfortável para você. Um preço maior para você, mas é a direção de Deus. E outra mais fácil. Você resolve o problema com um atalho. O ser humano certamente iria para o atalho. Mas aquele que teme a Deus, não. Ele faz aquilo que a palavra de Deus diz para ele, mesmo que traga desconforto. E por isso, quando ele começa a fazer, as coisas muitas vezes doem. Muitas vezes ele encontra até uma oposição, uma incompreensão. Muitas vezes é difamado. Muitas vezes, pense o que você quiser, traído. E ali ele vai precisar do conforto do Espírito Santo de Deus. Quando os apóstolos eles eram perseguidos, eles choravam com as chibatadas que muitos levavam, mas a presença e a glória de Deus e o conforto do Espírito Santo estava sobre eles, a ponto daquela presença motivá-los, não a choramingar por aquilo que eles estavam fazendo, mas a louvar e adorar o Senhor, por saber que o Senhor estava com eles, ali, naquele momento. Por isso Jesus falou, bem-aventurados os perseguidos, por causa da minha causa. Por causa da minha causa é bonito. Então você já entendeu como é valioso esse tesouro, não só a nível individual, na tua vida, mas como igreja. Não só o desafio individual de ter temor e amor equilibrados, mas também o desafio coletivo de uma igreja que quer crescer, que quer avançar, que quer levar o evangelho. Não só um evangelho de palavras, mas um evangelho de poder, que toca corações, vidas e restaura essas vidas. E há semanas atrás Deus me falou, nós estamos mais para Laodiceia do que para Atos. E nós estamos nessa série tentando sair de Laodiceia e chegar em Atos. E uma coisa é necessária, ter mais temor do que Laodiceia tinha. E começar a procurar ter o temor que a igreja de Atos tinha. E não é privilégio nosso. Por isso eu chamei semana passada de o tesouro perdido. Porque o tesouro está aí, só que está perdido. Porque ao longo dos anos, aquilo que Atos deixou escrito foi se perdendo. E as pessoas perderam a visão correta de Deus. E começaram a servir um Deus da sua cabeça. Um Deus que eles visualizam. Não o Deus verdadeiro que está na palavra do Senhor. Ou um Deus que apenas tiramos alguns versículos e definimos, esse é o Deus que eu sirvo. O Deus de amor. Ou, pior ainda, quando a gente entrou na igreja, a maioria de nós vinha de uma educação muito severa. E quando o garotinho é pequenininho, papai e mamãe sempre diz, não faz isso, porque Deus castiga. Ô papai e mamãe, não fala mais isso, pelo amor de Deus. Deus castiga, se Deus castiga, Deus é carrasco e está esperando você errar para te castigar. E você vem com essa visão. E por isso demora tanto para cada um de nós entender o lado da graça. E entender que Deus é o Deus de graça. Não é um Deus ausente, que nos botou nesse mundo aqui e diz, agora se vira, garotão. Não, Ele é um Deus presente. Ele sabe que nos colocou aqui, que a nossa estrutura é pó. Nós somos pó e fomos muito impactados pelo pecado. E ao sermos impactados pelo pecado, Ele não pôde mais ter a comunhão conosco. Mas Ele não desistiu de nós, não. Diga para o seu irmão, Ele não desistiu de você, não. Pode dizer para ele, sabe que você merecia a morte? Pode dizer. Mas Ele não desistiu, não. Ele mandou o filho dele. E em vez de você morrer, quem morreu foi o próprio filho dele. Para quê? Para que você voltasse a Ele. Para que você fosse restaurado gradativamente, a ponto de receber
um abraço, a intimidade dele. E manter esse equilíbrio do Deus de amor e o Deus de justiça é um desafio muito grande para cada um de nós e para a igreja do nosso Senhor. Olhar para aquela cruz e ver que, apesar daquele amor maravilhoso que foi manifestado ali em Jesus Cristo, no mesmo momento que estava sendo manifestado o amor de Deus para salvar os seres humanos, um dos dois ladrões estavam perdendo a salvação. Naquela cruz havia duas faces, a face do Deus do amor e a face do Deus da justiça. No mesmo rosto, no rosto do Deus encarnado, porque Ele tem as duas faces. E o inimigo tenta usar essas duas faces contra nós, mas Deus vai nos dando sabedoria para fazer o contrário. Quando você cai, o inimigo vem e diz assim: Deus, você não merece mais, Deus vai te... Mas aí você sabe que o perdão está disponível, e você tem que olhar para a face do Deus do amor. Mas quando as coisas estão muito bem, o inimigo diz assim para você: não tem problema você fazer isso não. Ele esconde o Deus de justiça. E aí muitos de nós caem. E todas as nossas ações têm consequências, amado. Todas as nossas ações têm consequências. Deus perdoa, mas algumas ações que a gente faz marcam as nossas vidas. Se um adultério chega ao ponto de gerar uma criança, Deus realmente perdoou. Mas há agora uma responsabilidade: carregar aquela criança, apesar de dois lares. E isso é um fardo a mais, de um lado. De outro lado, ter uma criança não pode ser considerado uma maldição. Amém? Então, por que se perdeu? Porque perdemos a visão de quem Deus é. Porque perdemos o interesse pela palavra. Porque perdemos o interesse de realmente buscar a face de Deus. O meu maior interesse em vir à igreja é resolver meus problemas. E pior que nós pastores estamos ajudando. Vamos lá, vamos resolver mais uma bênção, vamos lá, vamos pedir mais uma bênção. Claro que Deus quer dar bênçãos, mas você não pode perder a visão. O salmo que nós lemos, no Salmo 24, que eu li ainda há pouco, diz: essa geração é aquela que busca a face de Deus, do Deus de Jacó. Não busca as bênçãos dos deuses de Jacó apenas. Se você buscar a face e a intimidade dele, a bênção é consequência. E como a gente fica no dá, a gente não lê a palavra. A gente não conhece a palavra. E a gente fica refém do inimigo. E o temor se vai, o equilíbrio entre amor e temor se vai. Ou você cai numa graça pervertida, ou você cai no legalismo. Os dois estão errados. Consequência, Deus se afasta. Consequência, Deus não pode reinar na tua vida. Consequência, Deus não pode reinar na congregação. Por isso estamos aqui. Para começar essa mudança. Para sair desse círculo vicioso. Para fazer algo diferente. Para entender que Deus quer habitar no meio de um povo que o honre, que tema. Para resgatar o temor. Para resgatar o temor, o tesouro perdido chamado temor de Deus. Para criar um ambiente de reverência onde o Espírito Santo se sinta à vontade, em liberdade, para tocar você. Para tocar você, não só o que você pede, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou imagina. Só Ele vê o teu coração. Só Ele conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Só Ele pode fazer aquilo que o pastor nenhum pode fazer, pessoa nenhuma pode fazer. Ele enxerga dentro de você, Ele sabe por que você foi, para que você foi tecido no ventre maravilhoso, de forma maravilhosa da tua mãe. Ele tem esse plano, Ele quer te dirigir, Ele quer te mostrar. Ele quer reinar na tua vida.
E para isso é necessário entronizar o rei no teu coração e nesse lugar. E para isso é necessário resgatar o temor. Pastor, como é que eu resgato o temor? Ah, amado, isso aí demora, mas vamos começar pelo básico. Básico. Se a falta de temor vem da visão incorreta de Deus, você tem que começar a investir na visão correta de Deus. Você tem que começar a investir em quem Deus é e valorizar o que Deus é. Não só, que eu brinco sempre, o Papai Noel. Não só aquele que é um velhinho bom que você pede e te dá a bênção. Não, Deus é muito mais do que isso. E para isso vamos resgatar, em alguns cultos aqui, hoje eu vou resgatar alguns versículos para que você comece a abrir sua visão espiritual e entender o Rei, o Deus que você serve. Venha comigo em Isaías 40. Duas coisas necessárias hoje para resgatar. Primeiro, resgatar a visão correta de Deus. Isaías 40. Você não pode perder a visão da grandeza de Deus. Jamais. Por quê? Porque quando o negócio estiver ruim, você tem que dizer que Deus é maior. Amém? Tem que dizer que Deus é maior. Por quê? Porque eu sei que... Também porque, quando eu entrar na presença de Deus, eu tenho que saber entender a grandiosidade dEle. Como eu sou pequeno diante dEle. 40:12, chegamos lá? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Olha aqui que Isaías está dizendo que Deus pegou a conchinha da mão dele assim, fez assim, botou todas as águas, todos os oceanos e mediu. E os céus, sabe como é que ele mediu? Claro que isso aí é figurado, né? Mas com um palmo apenas. Os céus ele mediu com os seus palmos. Se você olhar para o mar, ficar sentado olhando para o mar, assim, aquele oceano, o horizonte, você vê aquela grandeza ilimitada, aquele volume ilimitado que eu não sei nem calcular de águas que tem ali. Deus faz assim, ó. E mede com as suas mãos. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Aqui está dizendo, Deus é Deus de sabedoria, infinita e incomparável. 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo d'água, que cai de um balde, como um grão de pó na balança. 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. 18. Com quem comparareis a Deus? Pega, soma todas as armas nucleares, tudo isso junto, isso para ele não é nada. O poder dele, ele é o Senhor, o El Shaddai. Todo o poder pertence a Deus. Você pode dizer isso para mim? Todo o poder pertence ao nosso Deus. As nações que se reúnem, vão se reunir, né? Na batalha final, são dadas para ele. Na batalha final, ele vai vencer. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória é todo poderoso e jamais perdeu uma batalha e jamais perderá uma batalha. Aleluia! E se você estiver do lado dele, na causa dele, você estará com ele e você jamais perderá uma batalha na tua vida. Aleluia! Mas pastor, é muito grande. É maior que o oceano na concha? É maior que a grandeza dos céus, amado? Se for, você se preocupa, mas eu acho que não é não. Com quem comparareis a Deus? Eu vou pular porque 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como
Ele lá de cima no trono, ele vê a gente bem, você já viu lá quando você está no avião, olha lá para baixo, é todo mundo miudinho, não é? Tudo pequenininho, ele olha lá de cima, quando ele olha lá de cima, vê a gente como gafanhoto. Mas com uma vantagem, gafanhoto de Deus. Diga para o seu irmão, você é um gafanhoto. Mas é de Deus. Não perca a esperança, meu amigo gafanhoto. (23) É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. 25, esse eu gosto demais, você quer? A quem, 25 e 26, você tem que gravar. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo, agora. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Aleluia. Ele fez o exército de estrelas, ele conhece cada uma pelo nome, ele sabe o lugar onde cada uma deve estar, e ele comanda cada noite que aquela estrela esteja naquele lugar, e ai dela, se não estiver lá. (28) Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fios na terra, nem se cansa, nem se fadiga. Você pode se cansar até com Deus, sabia? Às vezes a gente se cansa de Deus. De igreja. Mas Deus jamais se cansa de você. E Ele não se fadiga, Ele não fica cansado. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor. Você está cansado hoje? Se prepara que Deus vai te dar vigor. 30. Os jovens se cansam, muitos jovens que a gente vê muito cansados, muito desanimados, muito... Jovens, hein? Se cansam e se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tá, glória a Deus! Homem era aí, 88 anos, indo lá de ônibus, lá para 8 horas daqui, fazendo a obra missionária. Pergunta se ela está fatigada. Ela faz o exercício que ela bota a palma da mão lá no chão. E o pastor aqui, envergonhado, não consegue botar nem a ponta do dedo. Porque ela tem andado com o Senhor a vida toda, desde que eu conheço ela. E o Senhor vai renovando as forças dela. E no dia que Ele quiser vai levar. Mas até lá ela está firme, orando, chegando aqui 7 horas da manhã. Pergunta se ela está cansada. Não está cansada não. Tem visita para fazer à tarde. Vamos lá. Porque o Espírito do Senhor dentro de você te renova, te levanta. Me lembro uma vez que eu não era pastor nada, eu estou falando para os irmãos. Uma vez me chamaram, eu tinha que fazer uma reunião no outro dia de manhã, às 9 horas da manhã, no meu trabalho. E tinha um amigo meu que me ligou, desesperado. Só que eu morava aqui em Botafogo. E o cara morava lá em Jacarepaguá. Eram as 10 horas da noite. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vou. Fui. Cheguei lá, Deus abençoou. Deus abençoou e a pessoa ficou calma, e a pessoa estava pensando em se suicidar, não sei o que, a gente orou, as coisas voltaram para o lugar, glória a Deus. Aí eu vim depois sozinho no meu carro, dizendo, como é que vai ser amanhã? Cheguei em casa, era 2 horas da manhã. Tinha que acordar com a cabeça para entrar naquela reunião tinindo. Quando eu acordei às 6:30 da manhã, cheio de vigor. Cheguei na reunião, foi uma das melhores reuniões que eu fiz. Porque o Senhor renovou as minhas forças. Porque eu fui fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Agora, se eu fosse para ver o jogo do Flamengo, pode ser o quê, outra coisa qualquer, no barzinho, se eu for dormir às 2 da manhã, eu vou acordar mal.
Entendeu um pouquinho da grandeza de Deus? Um pouquinho. Agora vem entender um pouquinho da santidade e da majestade dele em Isaías 6. Esse Deus não é um amiguinho igualzinho a você, não. Ah, meu amiguinho. A gente diz assim, abre o teu coração. Abre para o amiguinho entrar. É para o Rei da Glória entrar, amado. Se ele quisesse, ele podia abrir teu coração. Mas ele te respeita porque ele é reverente. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus deu essa visão ao nosso amado Isaías. E as abres de suas vestes enchiam o templo, amém? A presença dele enche o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo... De novo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Deus não é só grande, Deus é santo, santo, santo. Deus é majestoso, Ele é rei, e deu essa visão do trono da glória, do trono da graça, para esse homem, para Isaías, e você vai ver como ele foi impactado. As bases 4, vou para o 5 logo. Então, quando ele viu isso, quando os olhos espirituais deles enxergaram isso, então disse eu o quê? Ai de mim, ai de mim. Antes eu pensei que eu era melhor do que a maioria das pessoas, que eu era um profeta, viu, diz Isaías. Eu era profeta, falava de Deus e etc. Achava que eu era um pouquinho melhor que essa turma, que é uma turma de pecadores. Mas agora, quando eu enxerguei o Rei da Glória, quando eu enxerguei a majestade dele, quando eu enxerguei a santidade dele, eu vi que eu também não sou nada. Ai de mim. Eu achei que eu estava mais perto de Deus do que das pessoas. Na verdade, não, amado. Você está pertinho das pessoas. A distância de você para Deus é muito maior do que o mais santo dos homens para o mais impuro dos homens. E não haveria como nós chegarmos se não fosse pela graça dele, se não fosse por Jesus Cristo. Essa distância encurtou, porque o véu foi rasgado. A ponte do amor do Senhor nos levou até ele. Mas amados, a igreja precisa completar a obra. Quem já enxerga a cruz de Cristo? Quem já conhece e já enxerga a cruz de Cristo? O Jesus da cruz, o Deus de amor, morrendo pelos meus pecados e, entre aspas, aparentemente indefeso. É ou não é? Esse é o passo 1 da visão do Evangelho. Você precisa ir além da cruz, você precisa passar pelo sepulcro, você precisa ver que o sepulcro está vazio, que ele ressuscitou pelo poder de Deus. Diga para o seu irmão, ele ressuscitou, ele está vivo. Você crê que ele está vivo? Então dá glória a Deus. Mas você não chegou lá. Você ainda não chegou lá. Você precisa de um terceiro passo. Você precisa entender que aquele que foi à cruz, aquele que ressuscitou, ele ascendeu aos céus. Glorificado, coroado e colocado à destra do Pai. Esse Jesus maravilhoso, ele é o Jesus da cruz, ele é o Jesus ressurreto, mas ele é o Jesus glorificado agora. Seus cabelos são alvos, mais alvos do que o meu. Os seus olhos são como fogo. A sua boca sai uma espada penetrante. Os seus pés polidos como bronze, bronze da justiça. E essa foi a visão que ele deu a João. E essa é a visão que a igreja precisa entender. Eu não recebo apenas o Jesus Salvador. Eu recebo o Jesus glorificado.
O Jesus que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não chegou na minha vida apenas para me tirar da morte. Ele chegou na minha vida como Rei dos Reis, como glorificado. Ele chegou na minha vida para reinar na minha vida. Ele chega na igreja para reinar na igreja. Ele não apenas salva, Ele não apenas restaura. A obra só se completa quando você começa a enxergar como Isaías, o trono da glória e o trono da graça de Deus, todos reunidos, todo mundo ditando, santo, santo, santo ao Senhor. Jesus está glorificado, Jesus precisa de um lugar para reinar. E Ele quer reinar na sua igreja. Ele é o cabeça da sua igreja, Ele quer reinar na igreja, e o corpo não tem que fazer a sua vontade, o corpo tem que fazer aquilo que a cabeça manda. A vontade de Deus que está escrita na palavra dEle, tem que ser seguida, para que o Rei possa dirigir a tua vida, para que Ele possa te restaurar, para que Ele possa te abençoar. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos, diga comigo, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Os seus olhos já viram o Rei Jesus. Eu poderia ficar mensagens atrás de mensagem, falando dos atributos de Deus aqui. Uma vez eu fiz uma série sobre isso, talvez eu volte, não sei. Mas hoje eu quero que você enxergue que o Jesus da cruz, o Jesus do amor, é o Jesus do poder que ressuscitou, e é o Jesus glorificado, o Rei, que quer reinar. Ele precisa ser entronizado nas nossas vidas. A visão correta é essa. E para isso, nós precisamos gradativamente buscá-lo, adorá-lo com reverência. Segundo ponto. Primeiro, visão correta. Segundo, reverência, temor. Hebreus. Já lemos antes isso aqui, mas é para guardar. Hebreus 12, 28 e 29. Estamos chegando lá. 12, 28 diz assim. Já tem gente mexendo aí. O que está dizendo? Por isso, recebendo nós o quê? O reino inabalável. A nossa economia está mais do que abalada. Mas esse reino aqui jamais fica, jamais perde o seu equilíbrio. Retenha, para isso tem que fazer duas coisas. Retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus de modo agradável, como? Com reverência e santo temor. Já falei sobre isso. As duas coisas juntas. Reter a graça, mas não perder a reverência e o santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus não é Deus de brincadeira. Gálatas 6 no seu versículo. De Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Fogo consumidor de Deus não se zomba. Ananias e Safira. Vendeu lá os negocinhos deles. Isso aqui está aqui. Tudo que nós vendemos, queremos te dar. Era mentira. Morreram na hora. Mas o Deus do Novo Testamento não é o Deus da graça? É. É Ele, é o mesmo. Ele é fogo consumidor. Não brinca com Deus, não. É que agora ele está com o coração aberto e é o tempo da restauração e da graça. Mas mesmo assim, tem momentos que ele vem firme. E virá na vinda de Jesus e vai ter todo mundo chorando de um lado. O que vai fazer? Tem gente dizendo que ele é tão bom
que não tem inferno. Está perdido, amado do Senhor, você já está caminhando para Ele. Ele é fogo consumidor. Deus não se zomba. Então eu preciso conhecer quem Ele é, a santidade, a grandeza dEle, e começar a buscá-lo com reverência e santo temor. Para quê? Para que eu me aproxime cada vez mais, porque a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Para quê? Para que Ele se revele e venha ser entronizado. Para que Ele assuma o lugar dEle na minha vida e na minha congregação. E hoje eu chamei cada um de vocês aqui em jejum, eu estou, para que a gente venha entronizar o Rei da Glória nesse lugar. Aleluias! Mas eu não quero entronizar de qualquer maneira. Eu quero que a gente esteja preparado para isso. Vou ler um pouquinho o Salmo. Venha comigo no Salmo 24. Salmo 24 te ensina tanta coisa que eu vou... É tanta coisa que eles ensinam, né? Bom, no início, versículo 1, rapidamente. Ao Senhor pertence toda a terra. Diz para o seu irmão, diz assim, se você queira ou não, você pertence ao Senhor. Três, quem pode permanecer no santo lugar? Quem pode permanecer na presença desse homem, desse santo, desse rei? Quem pode? Quem pode? Responde. O que tem mãos limpas. O seu trabalho, aquilo que ele faz é limpo e honesto. Tem coração puro, limpo pelo sangue de Jesus. Que não entrega a sua alma à falsidade. Alma se entrega à falsidade é quando ela começa a servir a falsos ídolos, a falsos deuses. Ou seja, não tem idolatria. Não entra em caminho enganoso, e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, e a justiça do Deus da sua, esse então recebe as bênçãos de um Deus de bênção. E tal é a geração dos que o buscam. Dos que buscam o quê? A face de Deus. Quem hoje quer buscar a face de Deus aqui? Então vamos começar, olha o que vai ensinar aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre quem? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Primeiro, como Davi fez isso aqui? Ele teve essa inspiração, Davi sempre valorizou a presença de Deus na vida dele. E a arca estava fora de Jerusalém. Saul não ligou para isso. Mas Davi, assim que assumiu, disse, não posso viver sem a presença. Diga para o Senhor, viu, eu não posso viver sem a tua presença. Aí ele correu atrás da arca, e ele vinha na arca, lembra que ele ficava dançando, aí até a mulher dele ficou meio chateada, não é? Ele vinha dançando com todo mundo, e parece que ele está chegando aonde? Em Jerusalém. A arca é o símbolo da presença de Deus, e a presença de Deus está entrando, então, no tabernáculo dele, entre aspas, no templo. Ele está trazendo, então, a arca para dentro do templo. E ele está chegando na cidade, está chegando lá em Jerusalém, está subindo já um monte. E aí eles começam a cantar. Levantai, ó portas, as cabeças. Não pode levantar só um pouquinho, não. Tem que levantar geral mesmo. Abrir o máximo que puder. Porque aquele que vai entrar é grandioso demais. Ele é muito maior do que essa porta. Dá um jeito dele entrar aí. Portas. E não são só portas circunstanciais e temporárias, não. Essas portas são eternas, porque já foi aberta. Jesus Cristo já abriu as portas dos céus para os seres humanos entrarem. Aleluia! Abram as portas celestiais. Jesus foi o primeiro. As portas estavam fechadas lá no pecado. Foram colocados querubins ali, lá no jardim, dizendo, o homem agora não pode ter mais acesso à árvore da vida, mas o Senhor Jesus, aquele que não perde uma batalha, venceu a batalha na cruz, venceu o pecado, venceu a morte, e ele subiu ascendendo aos céus, para ser coroado, e as portas se abriram, e o primeiro homem entrou naquele lugar, e foi coroado, e foi colocado à destra do Pai. Essas portas se abriram eternamente, não se fecham mais para aqueles que seguirem a esse Jesus, elas estão abertas eternamente. Para quê? Para que entre quem?
o Rei da Glória. Não é qualquer um. Quem vai entrar nesse lugar hoje? Não é qualquer um. É o Rei da Glória. Prepare-se, porque Ele não perde nenhuma batalha. Ele é poderoso. E Davi fez o dever de casa. E o povo de Israel fez o dever de casa. E a arca foi para o seu lugar. E a presença de Deus foi para o lugar. Naquela época, era Shekinah que aparecia. E aquilo segurava aquele povo. É a presença de Deus que nos segura. Porque os dias são maus. O inimigo está vencendo várias coisas. Só um ele não pode vencer. O Senhor Jesus. É a presença que eu preciso. É a presença que essa igreja precisa. Ela não precisa de táticas. Ela não precisa de programas. Ela precisa da presença do Deus glorioso reinando. O teu coração precisa. Quando Davi estava fazendo isso, ele já estava apontando para nós. Agora já não existe uma arca física. Existe a presença no Espírito do Senhor que quer entrar. Quer que as portas se abram para Ele entrar e reinar no templo. Ele já estava olhando para as igrejas. Olhou para a ascensão de Cristo entrando nos céus e olhou para as igrejas. Apocalipse 3:20. Igreja de Laodiceia, uma das 7 que Jesus deu Apocalipse. Velho Testamento, a arca entra no templo. 2000 anos atrás, Jesus entra e senta à destra do Pai. A coroação e ascensão de Jesus. Anos depois, as igrejas. As igrejas, e uma delas, a Laodiceia, é um tipo das igrejas dos dias de hoje. Jesus Cristo está dando um puxão de orelha neles, que eles estão achando que está tudo bem. Quantas vezes eu acho que está tudo bem na minha vida? Quantas vezes eu acho que está tudo bem na CCRV? E vocês sabem que não está. Mas aquelas pessoas estavam achando que estavam. Porque o dízimo deles é suficiente para pagar as contas deles. Eles não tinham um prédio velho como esse, que a gente tem que fazer obra, não. Eles tinham um prédio legal. Então tudo estava legal, tudo estava certinho. Aí chega Jesus e diz assim, no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, a presença de Deus está à porta, querendo entrar. Mais uma vez ele está batendo. Oh, portas, abram portas para que eu entre. Abram as portas desse templo para que eu possa entrar. Hoje Deus quer fazer isso. A pergunta que eu faço é: será que nós estamos preparados para receber o Rei da Glória? Será que nós temos essa reverência? Esse é o momento de nós nos prepararmos. Porque ele vai entrar no templo e depois ele vai entrar no teu coração. A entrada no templo é coletiva. Mas cada um tem a sua parte. Feche seus olhos. Enxergue com teus olhos espirituais
o Jesus glorificado, o Rei da Glória. Enxergue no Espírito ele batendo naquela. Você já falou com ele? Ele já ouviu. Ele quer trabalhar na tua vida, ele quer dirigir a tua vida. Ele já considerou tudo isso que você falou. Mas é necessário que a obra seja completa. Não basta que ele fique aqui entre nós. É necessário que ele seja entronizado no teu coração. Agora ele bate a porta do teu coração. E ele diz, como em Provérbios 23, filho, dá-me o teu coração. O que tem ocupado o trono do teu coração? O desejo de crescer, sua posição, sua reputação, as riquezas. Um relacionamento, talvez um namoro, o próprio cônjuge, os filhos. O seu próprio eu e a sua vontade sempre reinando. Hoje é dia de liberar, hoje é dia de dizer, Senhor, nós nos rendemos, entra no meu coração. O Deus glorificado quer entrar, seus olhos estão vendo. Confia nele, convide a ele, ele te resgatou, ele te criou, ele quer o melhor para ti. Toma uma decisão sincera e diz, Senhor, venha reinar no meu coração, eu abro mão de tudo isso por ti, tu és o primeiro na minha vida. Eu quero te seguir, eu quero seguir o Rei da Glória, eu quero seguir a cruz, eu quero seguir o ressurreto, mas eu também quero seguir o Rei dos Reis. Convide o Senhor de forma sincera. Você tem duas opções aqui na terra: andar por você ou andar com o Senhor e pelo Senhor. E eu te garanto que a segunda é melhor. Eu sei que não é natural fazer isso, mas decida pela fé. Abrir mão de você mesmo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganha-la-á. Porque eu tenho uma vida abundante, eu tenho uma vida maior para te dar. Mas eu sou reverente. Assim como eu fico atrás da porta batendo, e só entro se me abrirem, eu fico também batendo a porta do teu coração. E só reino se de forma sincera você me convidar. Se você hoje enxergou o Rei dos Reis, se você hoje creu que Ele está aqui, se você hoje decidiu segui-lo como Rei, não apenas como Salvador, mas como seu Senhor glorificado, que jamais perde uma batalha, fique de pé no teu lugar.